Boa noite a todos. Meu nome é Alisson. Irei apresentar agora sobre serviços web. Aqui estão as estruturas de tópicos que vão ser utilizadas nos seguintes slides, que são o que são os serviços web, a importância, a descrição de serviços IDL e IDL para serviços web, principais protocolos, serviços de diretórios, aspectos de segurança em XML e aplicações de serviços web. Inicialmente, o que são os serviços web? Serviços web são aplicativos ou recursos que são disponibilizados na internet que podem ser acessados e utilizados por meio de protocolos de comunicação padrão como o HTTP. Eles permitem que os usuários interajam com sistemas e obtenham informações remotamente por meio de APIs. O que são APIs? Interface de programação de aplicações. E, por fim, ele troca dados estruturados como o uso de XML ou JSON. Em resumo, os serviços web são aplicativos ou sistemas que permitem a comunicação e troca de informações entre diferentes dispositivos ou sistemas por meio da internet. Próximo tópico: importância. A importância dos serviços web pode ser resumida nos seguintes tópicos: a integração e a interoperabilidade, que facilita a comunicação entre os sistemas e aplicativos heterogêneos, permite a troca de informações de forma eficiente e confiável. O próximo tópico: reutilização de recursos em componentes. Promove a modularidade e a criação de componentes independentes e agiliza o desenvolvimento de software ao reutilizar partes específicas de funcionalidades. O próximo tópico, que é o acesso de compartilhamento de dados, que ele permite o acesso a informações e recursos de forma remota a qualquer momento, facilitando o compartilhamento de dados entre diferentes sistemas de usuários. Escalabilidade e flexibilidade, que foi muito citada nas suas aulas, que possibilita o direcionamento dos serviços conforme a demanda, permite a adaptação e atualização dos serviços de forma ágil. O quinto tópico, que é a criação de ecossistemas e parcerias, que ele favorece a colaboração entre diferentes empresas e organizações, promove a criação de ecossistemas de software interconectados. Tópico 6, ele é eficiência à automação e automação. Ele agiliza nos processos de tarefas por meio de automação de fluxos de trabalho e reduz os erros e aumenta a eficiência operacional. Sétimo tópico, suporte de aplicações distribuídas, que ele permite o desenvolvimento de aplicações distribuídas em larga escala e possibilita a criação de soluções que abrangem diferentes dispositivos e plataformas. E por fim, a evolução de inovação de tecnologia, que ele estimula a inovação contínua das tecnologias e padrões relacionados aos serviços web. Permite o surgimento de novas soluções e modelos de negócios inovadores. Em resumo, os serviços web desempenham um papel fundamental para facilitar a integração entre os sistemas, para promover a reutilização dos recursos, possibilitar o acesso de compartilhamento de dados e proporcionar escalabilidade, flexibilidade e eficiência. Além disso, eles impulsionam a criação de ecossistemas e parcerias, suportam aplicações distribuídas e contribuem para a evolução e inovação de tecnologia. Descrições de serviços IDL para serviços web. As descrições de serviços IDL são mecanismos que descrevem interfaces e funcionalidades de serviços web, facilitando a compreensão e utilização correta dos recursos fornecidos. Aqui estão listados alguns dos tópicos mais importantes das descrições de serviço, que são a documentação detalhada, a descrição de interface e estrutura de dados, utilização correta de recursos, linguagens específicas, padronização de comunicação, integração de diferentes tecnologias. A documentação detalhada
As descrições de serviço fornecem informações completas sobre as operações e os parâmetros, os tipos de dados e os formatos esperados a serem retornados por um servidor web. A descrição de interface, ela descreve a interface e o comportamento dos serviços, especificando como os desenvolvedores podem interagir com ele. A utilização correta dos recursos, que é as descrições dos serviços ajudam os desenvolvedores a entender e utilizar corretamente os recursos fornecidos pelo serviço web. As linguagens específicas, que os diferentes serviços, eles podem ser escritos em linguagens como WSDL, que é Web Service Description Language, ou OpenAPI, ou Swagger, como muito conhecido. Padronização de comunicação. Através da IDL é possível estabelecer uma padronização de comunicação, garantindo que as partes envolvidas entendam corretamente as interfaces e estruturas de dados. E a integração entre as diferentes tecnologias, que a IDL permite que a integração entre os sistemas desenvolvidos em diferentes tecnologias, ao fornecer uma descrição precisa e padronizada das interfaces e estruturas de dados dos serviços web. Os principais protocolos utilizados nos serviços web. Temos como principal, e o que muita gente conhece, que é o HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, que é um protocolo fundamental utilizado para a comunicação do World Wide Web. O XML, que é um protocolo que é para chamada de procedimento remoto, baseado em XML, que ele permite a comunicação entre sistemas distribuídos usando chamadas de procedimentos remotos através de uma comunicação HTTP. O SOAP, que é um protocolo de troca de mensagens baseado em XML. O SOAP ele define o formato padrão para a estrutura de mensagens e fornece uma estrutura para chamar as operações remotas em serviços web. O REST, que é o Representational State Transfer, que embora não seja um protocolo específico, o REST ele é um estilo arquitetural amplamente utilizado para projetar os serviços web, que temos que ele se baseia nos princípios da web, que no caso o protocolo HTTP, que ele utiliza o GET, o POST, o PUT e o DELETE para manipular os recursos. Temos o JSON, que ele é um protocolo que é usado para procedimento remoto. Ele permite a comunicação entre sistemas distribuídos e usando chamadas de procedimento através de uma conexão HTTP. Temos o WebSockets, que é um protocolo de comunicação bidirecional, que permite uma conexão persistente e em tempo real. Como exemplo, podemos utilizar ele em comunicação em tempo real, bate-papos ou painéis de controle em tempo real, que ele é muito utilizado para essa questão de real time. E esses são alguns protocolos que são utilizados em serviços web. A escolha do protocolo depende da necessidade do projeto, das tecnologias envolvidas e dos requisitos da comunicação entre os sistemas. Serviço de diretório. O serviço de diretório ele é um sistema que facilita a descoberta de registro de serviços web, fornecendo informações detalhadas sobre os serviços disponíveis para os consumidores. Como já tem citado inicialmente, que é a descoberta simplificada, que os comunicadores podem pesquisar e descobrir facilmente os serviços web disponíveis, reduzindo a complexidade de encontrar as funcionalidades desejadas. Tem uma integração transparente, que os serviços web eles podem ser registrados e atualizados no diretório de forma transparente, tornando-os facilmente acessíveis para as aplicações. Tem uma documentação centralizada,
que pode fornecer documentação e informações detalhadas sobre os serviços registrados, facilitando o entendimento e utilização correta por parte dos consumidores. Gerenciamento de controle permite o gerenciamento centralizado de serviços web, possibilitando a monitoração, controle de acesso e versionamento. E por fim, a padronização e conformidade. Um serviço de diretório pode seguir padrões específicos, como o DDI, que é Universal Description, ou Universal Description, Discovery and Integration, para garantir a interoperabilidade e a conformidade com as melhores práticas. Em resumo, um serviço de diretório para serviços web simplifica a descoberta, o registro e o acesso aos serviços disponíveis, fornecendo uma abordagem centralizada e eficiente para facilitar a integração entre as diferentes aplicações. Os aspectos de segurança do XML. O XML ele possui um conjunto, na realidade ele é um conjunto de projetos da W3C, que são relacionados a gerenciamento de chaves e criptografia. O objetivo dele é autenticar e cifrar documentos usados em elaboração online. É utilizado também o WS Security, que é uma estratégia para assegurar a integridade, confiabilidade e autenticação de mensagens no SOAP. Que esse WS Security ele é um padrão de nível, em nível de mensagem, baseado em uma proteção de mensagem SOAP por meio de assinatura digital XML. Confiabilidade por meio de uma criptografia, e ele mantém uma confiabilidade por meio da criptografia. Aplicações de serviços web. Temos alguns tópicos aqui, que são a integração de sistemas, e-commerce, integração de aplicativos móveis, integração de plataformas de terceiros, automação de processos de negócio, intercâmbio de dados entre organizações e desenvolvimento de multiplataforma. A integração dos sistemas, os serviços web eles são amplamente utilizados para integrar sistemas e aplicativos heterogêneos. Eles permitem que diferentes sistemas se comuniquem e compartilhem dados de forma padronizada e interoperável. No caso do e-commerce, eles são serviços web que desempenham um papel essencial no comércio eletrônico, permitindo a integração entre lojas online, sistemas de pagamento, o gerenciamento de pedidos e serviços de entrega, entre outros. A integração de aplicativos móveis, que são usados para conectar aplicativos móveis a serviços na nuvem, fornecendo recursos adicionais como autenticação, notificação push, armazenamento de dados e procedimento em tempo real. Integração de plataformas de terceiros. Eles possibilitam a integração entre plataformas de serviços terceiros como redes sociais, sistemas de pagamento online, serviços de mapas e muito mais. Automação de processos de negócio, que os serviços web são usados para automatizar e orquestrar esses processos de negócio complexos, permitindo a troca de informações e a execução de tarefas em diferentes sistemas e aplicativos. Intercâmbio de dados e organização de serviços. Os serviços web facilitam um compartilhamento seguro de dados entre organizações, permitindo a troca de informações em tempo real com dados de clientes, estoques e informações de remessa. E por último, o desenvolvimento de aplicativos multiplataforma. Os serviços web ele utiliza para fornecer os recursos de funcionalidades para aplicativos desenvolvidos em diferentes plataformas, como web desktop, mobile e IoT, por exemplo. E esses são alguns exemplos de muitas aplicações dos serviços web. Sua flexibilidade e capacidade de integração tornam-os essenciais para o desenvolvimento de soluções avançadas e conectadas.
E essa foi a minha apresentação sobre serviços web e muito obrigado pela atenção.